Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Deus Proverá. Acompanhe. Deus sempre nos convida para transcender a nossa vida. Ele sempre nos convida a pôr a caminho, a nos colocar a caminho e fala, será que você acha que a sua vida é só isso? Será que você acha que a sua vida é exatamente isso que você já moldurou? Será que a sua vida é exatamente isso que está circunscrito? Então, Deus nos convida a transcender a nossa vida. Isso é um convite. Todo convite pode ter um sim ou não. Esse é o convite que Deus faz a Abraão. Abraão, vem cá. Sai dessa vidinha, Abraão. Sai, larga o povo, larga a sua parentela, larga todo mundo, vem cá para um lugar onde eu vou te levar. Sai, Abraão. Sai de você mesmo. É a mesma coisa que ele faz conosco. Sai dessa vidinha mais ou menos que você leva. Sai desse círculo que você está fechado. Sai do seu túnel. Tem coragem de enxergar mais longe? Quer? Ele fala para Abraão, Abraão, olha para o céu. Olha as estrelas, conta as estrelas. Deixa eu te contar, Abraão, você foi chamado para olhar o céu. Você não foi chamado para morrer olhando para o sapato. Porque às vezes a gente corre o risco de morrer olhando só para o sapato. E não vimos que tem um céu cheio de estrela. Que a vida, a proposta de Deus para nós é transcender a nossa vida. Isso é fé. Esse é o convite. Quer caminhar comigo na fé? Não é sozinho. É junto. Eu quero te convidar, te mostrar uma proposta que eu fiz para você. Quando eu te criei. Quando eu te criei, eu tive uma proposta maravilhosa, que chama-se eternidade. Eu tenho uma proposta para que você se conheça, para que você me conheça, para que a gente possa viver uma relação de amor e viver eternamente no amor uns com os outros. Quer esse desafio? Isso é fé. Quer entender que a sua vida será a soma de todas as transformações que você viver enquanto estiver aqui, porque quando chegar lá não há mais tempo? Quer entender isso? Quer entender que fé é simplesmente uma força que nos atravessa e que de repente eu não existo mais, não existe mais só eu, existe um tu. E eu falo, por ti, Senhor, para ti. Algo que nos transforma. Claro que o modelo da nossa fé tinha que ser um ancião. Abraão, quando ele achou que ia viver de aposentadoria, Deus falou, vamos andar, Abraão. Hein? Andar, meu filho, vamos começar. Mas eu estou velhinho, não, vamos andar. Mas agora, Abraão, vamos andar. Porque é assim a proposta de Deus. Deus está sempre nos convidando, sempre nos chamando e nós sempre enrolando Deus. A gente sempre dá um jeito de enrolar. Se vocês lerem Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, no versículo de 1 a 3, é impressionante. O amado bate a porta. E a gente fala assim, mas eu acabei de tirar a túnica, eu vou pôr de novo. Eu acabei de lavar os pés, eu vou sujá-los de novo. É porque, na verdade, a gente fica tão preocupado, na verdade, com o nosso comodismo. E a gente calcula e recalcula que lá vai dar um trabalho. Porque andar com Deus dá trabalho. No sentido porque a gente ainda acha que a gente é que faz alguma coisa. A gente ainda não aprendeu que fé é andar com Ele completamente dependente dEle. Completamente dependente. Porque a gente tem que aprender que mesmo em qualquer idade, quanto mais a idade passar, a gente precisa de pedir a Ele que nos vá nos dando o coração de menino. Para que a gente tenha a capacidade de ficar extasiado diante das maravilhas de Deus, das surpresas de Deus, não é? A gente tem medo da surpresa dEle. A gente tem medo de que Ele vai me chamar, mas só está me chamando para fazer o quê? Isso vai dar o quê? Para onde que eu vou? Mas e o risco? Mas que nada, que mais nada. Com quem que você está andando? Com o seu Pai. Então, nos falta essa consciência de que fé é estar a caminho. Bento XVI fala uma coisa linda, que quando a gente está a caminho, por mais difícil que esteja sendo, viver o momento. E às vezes a gente está vivendo um momento de sofrimento, um momento penoso. Ele fala, sabe o que vale o caminho? É a certeza que nós temos uma meta. E que quando essa meta é maior do que a gente possa imaginar, vale todo o cansaço daquele dia. Vale, de cada dia. É penoso, pode estar sendo penoso o caminho, mas ele tem uma meta.
Essa meta é Jesus. Essa meta é estar com o Pai. Quando a gente pensa na meta, qualquer coisa no caminho vale a pena. E o caminho se faz. Então a gente precisa começar a compreender que esse convite de Deus para nós, ele não se cansa, isso é diário. Ele está sempre nos convidando a nos mover, porque a fé em Deus vai nos desinstalando, como ele desinstalou Abraão e pôs Abraão para andar. Ele nos coloca em movimento, para que a gente vá aprendendo que eu vou caminhando, e agora, às vezes em alguns lugares que eu falei agora, para que eu aprenda que eu só dependo dele, que eu vivo na dependência dele como o ar que eu respiro. E o dia que entendermos isso, a nossa vida vai ficar delícia. Porque nós vamos parar de preocupar com tanta coisa, saber que nós estamos no braço do Pai. Isso será um espetáculo. Mas nós gastamos isso. Abraão tinha uma marca na fé dele, que era a hospitalidade. Lembra quando Abraão foi acolher aqueles 3 homens que chegaram debaixo lá perto do carvalho de Mambré? Pois é, eu fico pensando que Deus também vem a nós todo dia, de várias formas. Tem um trecho lá que Abraão fala assim: mas deixa eu te servir, porque foi para isso mesmo que o Senhor passou até a mim, seu servo. Quantas pessoas hoje chegaram até você? A quantas você acolheu? E a quantas você acolheu, imaginando que você estava servindo o próprio Deus? Que naquela pessoa que chegou, podia ser Deus te mandando um recado. E às vezes nem prestamos atenção, nem olhando para cada pessoa que chegou. Não é assim? Pois é, mas esse convite dele é maravilhoso. Porque a gente passa na vida por tantas dificuldades, às vezes a nossa caminhada é tão difícil. Abraão também passou por provações. E não há ninguém que não passe, velho. A fé é feita disso, porque é aí que eu me enraizo. E Abraão, em Gênesis 22, 14, ele tem uma frase que ele fala: o Senhor providenciará. É o nosso Deus que providencia todas as coisas. Todas. Como que Ele cuida de cada um de nós. Mas a gente não presta atenção nisso. Abraão fala isso no momento onde ele foi chamado para poder entregar o filho. E aí o filho fala com ele, pai, e Isaac fala, mas aqui está a lenha, está o altar, mas cadê o animal para o sacrifício? Ele fala assim, o Senhor providenciará. E nada, de chegar nada. Ele amarra o menino, põe no altar, e na hora que ele vai matá-lo, o anjo chega e fala, Abraão, nós já vimos sua fidelidade. E aí, nesse momento, aparece o carneiro, e por isso ele chama o monte, Deus providenciará. O Senhor Deus providenciará. Então, nós já estamos aqui numa caminhada, tem gente que já tem a caminhada de mais tempo, tem gente que está começando, que a gente precisa fazer uma pergunta, né, que a gente chama de pergunta do meio do caminho. Sabe quando você já andou, e fala, eu preciso rever, quando é que foi aquele encontro que eu tive com Jesus? Quando é que foi, a partir de quando que eu comecei a caminhar com Ele? Porque a partir do momento que eu comecei a caminhar com Ele, a minha vida mudou. A minha vida foi transformada, porque não tem ninguém que encontre com Ele que fique igual. A minha vida foi transformada. Eu preciso repensar isso. Foi transformada, mas quem é Ele no meu caminho? Quem é esse homem? Igual ele perguntou para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E a gente caminha com Deus, a gente não percebe. Igual os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús estavam caminhando com Jesus e não perceberam que era Ele. Por quê? Porque não viram? Não, porque não acreditavam. E por que a gente não percebe Deus na nossa vida? Porque não cremos. A gente acha que essa história não é verdadeira? Porque o dia que a gente compreender que Deus é a razão única da nossa vida, que Ele é realmente, que Ele é real, que essa história não é uma brincadeira, que a nossa vida foi criada para que exista uma eternidade, nós vamos viver lá, que é uma história de amor, nós vamos mudar o caminho, nós vamos mudar o rumo do passo, porque isso é real. Nós estamos caminhando com Ele, para viver com Ele eternamente. Tem hora que a gente fica meio que confuso, ou meio inebriado, eu não entendo, e essa ideia sai. Então, quando a gente é convidado, a gente precisa de dar uma resposta a essa pergunta dele. É a resposta do meio do caminho, a resposta que me define. Que caminho eu quero conduzir? Como é que eu quero caminhar aqui, agora? Será que eu confio que a raiz de toda fé bíblica é esse amor de Deus que se traduz na providência dele? Não é o providencialismo, porque isso Jesus já foi contra. Lembra quando ele foi tentado, na terceira tentação, quando falam com ele, não venha, que se você é o Filho de Deus mesmo, levou ele para um lugar alto e falou, lança-te daqui, porque está escrito
que um anjo virá e ele vai te conduzir, porque está escrito que ele não vai deixar você tropeçar, que o anjo vai cuidar de você. Ele falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é para tentar o Senhor nosso Deus. A providência ela não tira a liberdade humana. A providência de Deus é ver o agir de Deus a partir do momento que eu compartilho com Ele a minha vida. É tão lindo que ele conta assim para Catarina de Siena. Ele fala, Catarina, eu fiz de cada um de vocês, plantei em cada um de vocês um jardim. O jardineiro que cuida desse jardim de vocês chama-se livre-arbítrio. E o jardineiro pode fazer o que ele quiser, Catarina. Ele pode plantar flores ou deixar crescer o mato. Depende. Mas porque tudo depende do que ele vai injetar. E se ele injetar uma coisa que se chama egoísmo, Catarina, chegará junto com o egoísmo 7 pecados capitais e sairão as 7 virtudes do Espírito. E só mato crescerá. Então é preciso que a gente pense no nosso coração. Como é que nós estamos fazendo com esse jardineiro que está cuidando de nós? E compreender que dentro dessa liberdade que Deus nos dá, essa fidelidade, essa providência de Deus na nossa vida, é uma aliança de amor. Que Deus é fiel. E Ele provê todas as coisas na hora certa. E é tão lindo que vocês devem estar me olhando e falando assim, Filó, mais ou menos, né? E é tão lindo que no livro do diálogo ele já fala com Catarina, a seguir ele já fala assim, Catarina, você deve estar perguntando assim, mas por que você demora para responder umas coisas? Ah, que bonitinho, isso é Deus Pai. Ele fala assim, sabe por que eu demoro, Catarina? Eu posso responder tudo prontamente, imediatamente. Porque se eu, olha que lindo que é isso que ele diz, não são palavras minhas. Se eu que alimento o verme que está numa casca oca de uma árvore, se eu alimento as aves do céu, se eu alimento os peixes do mar, por que não cuidaria de vós, que sois a minha imagem e semelhança? Vocês duvidam? Ele diz. Vocês colocam a força e a solução dos problemas de vocês nas vossas mãos. Enquanto vocês fizerem isso, vocês não terão êxito. Experimentem colocar na minha mão. Sabe por que eu demoro, Catarina? Às vezes eu demoro para que aquela pessoa desenvolva uma virtude que ela está precisando. Às vezes ela está precisando de adquirir mais paciência, mais humildade, e entre tantas coisas. Aí, quando eu acho que ela já caminhou assim, quando ela menos espera, eu mando o que ela está precisando, e muito mais. Olha que doçura. Então, se vocês acham que ele esqueceu alguma coisa que vocês estão precisando, se enganam. Ele está desenvolvendo em vocês alguma coisa que Ele vai dar. Ele é Pai, compreendem? Ele é Pai. Ele não nos abandona. Ele fala, por isso que Jesus teve autoridade, ele diz a Catarina, de dizer, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia está na minha mão. Além de vocês não saberem se irão viver, eu sei dessas necessidades, todas que vocês têm, das menores, as maiores, eu sei de tudo. Eu sei que eu posso dar tudo isso para vocês. Mas é porque vocês precisam confiar em mim. Vocês precisam se abandonar a mim. É a providência dele. Deve ter uns 12, 13 anos atrás. Eu fiz que com o pessoal do CTI experimentasse essa providência. Foi uma história interessante. Porque alguns já devem ter ouvido isso, que eu já contei isso há muitos anos atrás. Chegou um bebê para nós de madrugada, da zona rural de uma zona rural. Vocês podem calcular a turma que recebe. Chegou um bebê para nós de madrugada, só com a mãe e o motorista da ambulância. E o bebê tinha um problema de coração gravíssimo, na verdade, era uma transposição das grandes artérias, com pouca mistura. Era uma emergência. Antes das 7 da manhã, a médica que faz o eco já estava no CTI, fez o eco e falou, Filó, é transposição, temos que operar agora. Liguei para o cirurgião e ele me disse, Filó, não tem jeito de eu ir hoje. Estou preso no outro hospital, mas trago o menino. Um detalhe, traga a mãe, porque eu preciso de autorização para operar. O pessoal falou, Filó, é impossível. Ele falou, é uma emergência, eu vou adiantando as coisas aqui, você traz o menino. Falei, fácil. Fácil, o menino chegou lá em poucas horas, o relatório era curtíssimo, tudo rápido. Falei, vamos arrumar. E o pessoal falava assim comigo, mas e a mãe do menino? Falei, não, a mãe do menino eu já fiz um combinado aqui com Jesus, porque realmente a gente não precisa só ir à igreja. Falei, Gê, presta atenção. A missão, nós temos que levar esse menino para ser operado, agora. A missão, a parte mais difícil fica para você. Só você sabe onde está a mãe desse menino. Não tem telefone, celular, muito menos. Pobrezinha, coitada, como é que tem celular? Não tinha, naquela época não tinha. E onde é que eu vou localizar essa mulher? Ela vai chegar aqui na hora da visita. A hora da visita já passou, é agora. Nós temos que sair com eles às 8. Mas o Senhor sabe onde essa mulher está.
Então, a parte difícil fica para você. Você traz ela e eu vou fazendo o resto. E fui fazendo o resto e falei, coloquei o menino no berço e falei com o pessoal, fomos ajeitando tudo, falando, vamos embora. Falei, mas e a mãe do menino? Falei, presta atenção. Tudo pode dar errado nesse transporte, menos a mãe do menino que vai chegar. Falei, você está louco, não chegou ninguém. Não preocupa não. Jesus é que está resolvendo essa parte. Claro que vai dar certo. Lógico que vai dar certo. A nossa parte pode dar alguma coisa errada. Aí eles falaram, toda vez que a gente sai com um paciente da Santa Casa, quando precisa sair, a gente sai pelos fundos da Santa Casa. É lá que a ambulância fica o pátio nos aguardando. Ô, filho, a ambulância tem que sair da frente. O pessoal falou, não sei por que mudou. Eu falei, Jesus sabe, gente. Complica a vida não, vão andando. Porque parece uma novela transportar um menino de 3 quilos. Né? Parece uma novela, mas há 15 anos atrás ainda era mais difícil. Hoje tem muita coisa moderna que nos ajuda. Antigamente era mais difícil. Né? E eu que ia levar a criança, porque sempre levava o que era mais velho, né, que fazia o transporte. Então, lá fui eu, levar a criança. E aí, quando nós chegamos na ambulância, entra uma turma para poder organizar os soros, organizar as bombas, organizar tudo, e eu de fora, ventilando a criança na mão, para no 3 a gente transportar para dentro da ambulância, para que nada aconteça. Não pode perder o tubo, não pode perder veia, nada pode acontecer. E as meninas falavam, a fisioterapeuta, esses dias eu liguei para ela, estava lembrando essa história com ela. E ela falava assim, mas cadê a mãe do menino? Eu falava, põe o menino para dentro, querida. Jesus tem... Calma. Daqui a pouco ele chega, não se preocupe. Quando nós combinamos, já estava tudo pronto na ambulância, nós fomos combinar o 3, 1, 2 e... Alguém bate no meu ombro e fala assim, ô, doutor, onde é que meu menino está internado nesse hospital? Só 1000 leitos, né? Santa Casa. Falei, nesse hospital? Onde seu filho está internado? Eu tinha certeza no meu coração, falava assim, é ela, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, de onde a senhora veio? Porque ela olhava para o menino, ela não reconhecia, o menino estava entubado, não estava com aquele tanto de coisa, né, tadinho? Ela não reconhecia aquele menino. Falei, a senhora veio de onde? Tal lugar. Falei, é esse menininho aqui, ó. Entra na ambulância, que eu acabo de explicar para a senhora no caminho, né? O que nós vamos fazer? Porque o menino tem que ser operado e nós não podemos atrasar. E assim ela entrou, logo depois, a hora que a gente estava saindo, bate na ambulância de novo, era o serviço social da cidade, a moça falou, nossa, eu tenho que estar junto, porque essa senhora não tem R$1. E ela não sabe nada, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, e ela não sabe aonde está, ela não sabe nada. Se eu não estiver com ela, ela não volta para casa. Mas Deus cuidou. Esse menino passou por Belo Horizonte, a mãe até hoje não sabe na mão de quem ele foi, que cirurgião operou esse menino, maravilhoso. Esse menino foi embora para casa curado, eles me ligaram de lá e falaram assim, ô, filho, nós nunca vimos um pós-operatório tão zerado igual desse menino, coisa impressionante para esse menino, filho. Eu já estou voltando para casa curado. Falei, porque eu sei quem cuidou. A gente sabe quem fez. A gente sabe até onde vai a ciência, até onde Deus faz e age, não é? Então, a hora que a gente vê a providência, ele fala, não falta. Não falta. É ter essa confiança de que eu posso estar abandonado e viver numa partilha com alguém que está atento. O dia que entendermos que a gente anda com um Deus vivo, que eu falo, vamos dividir o serviço? Faz isso para mim enquanto eu resolvo tal coisa, me ajuda na missão impossível. Há 15 dias atrás, eu estava jantando com meu marido, 10h30 da noite, meu telefone tocou, e era da minha cidade, um rapaz de 40 anos, deu entrada no hospital conversando, e, de repente, reclamou que estava com muita dor de cabeça, e era um aneurisma que rompeu e inundou o cérebro dele de sangue, ele estava lá grave, em coma, me ligaram pedindo ajuda. Sábado, 10h30 da noite, pobre. Falei com Jesus, missão para quem? Para você, amigo. Como que eu vou conseguir internar esse rapaz aqui? Só o senhor. Quem mais vai? Como é que eu vou arrumar um telefone de alguém que não esteja desligado? Sábado, 10h30 da noite. Aí rezei. Lá no restaurante, falei, Gê, presta atenção, uma missão. Nós temos que dar um jeito nisso. Aí liguei para uma santa que tem lá na Santa Casa, que coordena alguns leitos de CTI. Santa Casa tem quase 180 leitos de CTI adulto. Liguei para ela, falou, filho, opera que eu vou dar uma olhada. Me ligou, falou, você não vai acreditar. Falei, acredito, amigo, o que foi? Um leito vago. Falei, é dele, né? Ela falou, agora a sua missão é convencer a central. Falei, não, a missão primeiro é central atender o telefone. O resto, nós vamos. Falei, vamos rezar. Falei, Gê, passa na frente, amigo. Não temos saída aqui. Só na sua misericórdia, só na providência de um Deus que não esquece de ninguém. Liguei a central, atendeu de primeira. Falei, não, realmente tem algo diferente com esse moço hoje. Aí negociei. Não, Filó, não, se essa médica confirmar o que você está falando, falei, gente, mas não fala mentira, não. É verdadeinha, tem a vaga, uma só, mas tem a vaga. E no final das contas o rapaz veio, está lá na Santa Casa. Né? Então, é quando a gente passa a compreender que a gente pode dividir.
que com a ajuda dele as coisas são diferentes, que ele abre caminho, que ele nos orienta, que ele caminha com esse povo, com cada um. Que essa providência é para todos nós. Que a gente não precisa ter medo daqueles que matam o corpo, mas não têm poder de matar a alma. Que eu não preciso ter medo quando eu sou chamada a algum lugar, que for acusada, porque ele vai me dar a palavra certa se eu estiver defendendo o Senhor. Eu não ter medo de ser levada, né? De que ele me tire daqui para lá, mas entender que tudo isso na minha vida é um processo que ele quer me levar a ser mais, entender mais e viver com outro olhar. É um Deus que chama cada um de nós, como ele chamou Abraão, como se fosse um enamorado da vida, como se fosse um jovem para começar a vida, para ter os olhos cheios e as mãos vazias, é isso que ele quer. Ele quer que a gente seja como uma criança entregue nas mãos dele, igual um menino de 2 anos, 3 anos, abraçado no pai. Anda de mão dada, não sabe nem para onde que o pai está indo, mas vai numa alegria. É assim que a gente tem que andar com ele, sabendo que o Senhor proverá. Que não há nada na sua vida que o Senhor não pode agir. Desde que nos abandonemos a ele. Desde que confiemos, a nossa confiança no Senhor tem que ser incondicional, ilimitada. Não pomos mas também não colocamos restrições ao que ele quer fazer conosco. O que ele quiser fazer, estarmos na mão dele e falar, Senhor, minha vida é sua. Eu quero ter uma vida aqui bacana, para que eu continue por lá, não é? A mesma vida bacana. Que eu possa entender que todos os fios de cabelo da minha cabeça estão contados, que eu não preciso ter medo de nada. Que seja qual situação eu estiver vivendo, muito próximo de ir ou não, mas que tudo esteja entregue na sua mão. E que minha vida esteja em consonância com aquilo que o Senhor desejou quando me criou. E que eu não tenha medo de viver essa aventura que é caminhar com Deus. Que meus olhos possam ver, mas que meus olhos não fiquem parados naquilo que eu vejo, porque a fé é sempre além do que eu vejo. Porque às vezes eu acho que fé é só aquilo que eu estou enxergando. Eu não posso ter meus olhos limitados ao que eu vejo, mas aquilo que eu não vejo. É Ele, o Senhor, que caminha conosco todos os dias, toda manhã. Ele jamais vai nos convidar para uma proposta e não vai andar conosco. Ele jamais vai nos deixar sozinhos. Porque se eu achasse que ele me deixaria sozinho aqui, eu não viria aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque é um pavor olhar para esse tanto de gente me olhando e imaginar que eu estou aqui falando em nome dele. Né? Quando eu penso que eu já corri tanto, né, e já passei, faço um roteiro com ele todo dia de manhã. Fala, amigo, a situação não é fácil. Então é porque confio profundamente que ele me pôs aqui para dar o recado para vocês. E falar, confia em mim. Não em mim, Filó, no Pai. Pode confiar, porque Ele é Deus. Eu vejo Ele fazer. Eu vejo a providência dEle acontecer. Eu vejo. Por que não vemos? Porque não cremos. Porque só aquele que vê, só aquele que crê, vê a glória de Deus. Não é assim que Ele falou com Marta? Marta, se creres, verás a glória de Deus. Por que a gente não vê? Porque temos o coração duro. Então os nossos olhos ficam cegos e a gente não enxerga o amor de Deus por nós. A gente duvida que Ele tem esse amor alucinado por nós. E eu digo, Ele tem. Ele ama incondicionalmente e nos alimenta. Vou tornar a falar da Eucaristia. Nós vamos pedir a Deus a graça de crermos, né? Que Ele nos dê a graça da emoção, de acreditar que eu recebo, que Ele me dá por alimento no meu corpo. Ele me alimenta o meu corpo com o corpo do Filho dEle. Ele me dá de alimento a cada dia. Ainda não cremos nisso, né? Nosso coração ainda não nos faz chorar, não é? Na emoção de saber que recebemos aquele que nos sustenta numa caminhada. Por mais difícil que esteja o caminho, por mais difícil, a gente fala, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que irá prover. E aguarde. Entrega, fala, Jesus, a situação está difícil, mas é para o Pai resolver. Porque Ele tem a solução que eu não tenho. Vamos aprender isso hoje, não é? Vamos aceitar esse convite do Pai, que é o convite de transcender a nossa vida. Isso é fé. De falar, Senhor, eu quero enxergar além do que está mostrando a minha vida. Eu não quero morrer olhando para os meus sapatos. Eu quero morrer olhando para a eternidade. Saber que lá me aguarda uma coisa muito melhor. Eu quero morrer e caminhar olhando para frente. Saber com quem eu ando e que cada dia eu posso me entregar, me abandonar. E saber que eu tenho alguém, um Pai. Nós ainda não entendemos isso. Um Pai amoroso. Um Pai cuidadoso. Um Pai que nos guarda no colo, igual um pastor que uma ovelha está caidinha, vem lá, pega, carrega, que Ele nos carrega, que Ele cuida, que Ele cura as nossas feridas, que Ele coloca a gente de pé de novo e fala, coragem, porque eu estou aqui. Você não está só?
Não tenha medo. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que só quer o melhor para você. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa coragem. Que a gente também possa, como Abraão foi chamado, que nós também na nossa miséria, a gente também possa falar como Abraão, com toda a força. O Senhor providenciará. Que a gente tenha coragem de falar isso em qualquer situação da nossa vida. Que por mais difícil que esteja, a gente tenha coragem de lembrar disso. Gênesis 22, 14. O Senhor providenciará. E podem ter certeza, vocês podem completar o melhor para a minha vida. Por quê? Porque Ele me ama. Por quê? Porque Ele é meu Pai. Ele me criou. E Ele não tem a coragem de fazer nada de errado por mim. Por amor. Somente por amor. Essa é a raiz da nossa fé. A certeza desse amor imutável de Deus. Nós até podemos ser infiéis a Ele, mas Ele não é infiel. A nossa fé é uma construção dessa fidelidade de Deus. Nós não fazemos a fé por momentos que a gente tem de encontro com o Senhor. Só isso não. É uma história de fidelidade. A nossa história de fé é uma história construída. Hoje eu posso dizer para vocês, Deus constrói conosco porque eu já tenho uma experiência, uma caminhada de muitos anos. Mas eu posso dizer para você, independente se você está começando, está no meio, ou já fez mais, creia. Ele nunca te abandonou e nunca irá te abandonar. Por quê? Por amor. Ele tem uma aliança de fidelidade, de amor conosco, e Ele jamais quebrará essa aliança. Quem quebra a aliança é sempre nós. Ele, jamais. Ele está sempre esperando por cada um de nós. Ele sempre espera, sempre. Ele está sempre com o olhar atento, falando, quem sabe hoje ele vem? Quem sabe hoje ela vem? Mas Ele jamais irá te cobrar o tempo que você ficou longe. Mas Ele dirá, que saudade. Esperava pelo seu abraço. Ele nos espera. O dia que entendermos esse amor, o dia que entendermos, seremos as pessoas que vão andar rindo o dia inteiro. Falar, porque está com algum problema? Bebeu? Bebi. Desse amor que não acaba. Desse amor, dessa fonte que está dentro de mim, que é a presença do Senhor em mim. As provações, o sofrimento que nos faz convergir a isso e nos mostrar esse Deus, por amor, que caminha conosco, que é o nosso sustento. As pessoas irão olhar e falar, coitada, acho que ela não está bem. Estou bem demais. Descobrir o meu Pai. E a partir daí, a minha caminhada é outra. Não tenho mais medo de andar, porque não ando só. Que Deus possa revelar isso no seu coração. Que você também possa viver disso, né? Viver da providência a cada dia, a cada minuto. Comece a prestar atenção como é que Deus vai providenciando o seu dia. Como é que Ele cuida de cada detalhe. Você fala, gente, aqui Ele até exagerou. Observe como é que Ele é exagerado algumas vezes. Fala, menino, que exagero. Porque ele fala com Catarina, eu superabundo. Eu posso, Catarina. Eu sou dono de todas as coisas. O que vocês precisam, eu tenho para dar. É beleza, é dinheiro, o que vocês querem? Eu tenho. Ele é Deus, é o nosso Pai. Que Deus possa, essa noite, cravar isso no coração de vocês. Que vocês possam sair daqui como as pessoas mais felizes do mundo, com essa consciência desse amor que não nos abandona, não é? Que não nos deixa na mão. Por mais difícil que seja o que a gente estiver vivendo. Tem alguém, vocês podem repetir isso. O meu Deus é o meu Pai, Ele proverá. Feche seus olhos, esteja diante desse que é amor, puro amor, puro amor. Peça perdão a Ele por todas as vezes que você duvidou, que Ele cuidou de você, ou que você duvidou que Ele iria cuidar, ou que você ainda hoje duvida no seu coração de que Ele fará alguma coisa por você. Entregue aquilo que hoje te incomoda, aquilo que está te deixando inquieto no coração, aquilo que você gostaria que só Ele resolvesse. Experimenta. Experimenta entregar hoje o que te incomoda e você verá. Que solução brilhante o nosso Pai tem. E a doutora Filó hoje nos fala de providência. O tema é Deus proverá. Será que nós temos realmente essa confiança que Deus é o nosso provedor? É o nosso maior provedor? Ela nos lembra daquela passagem de Abraão com Isaac, do sacrifício, e que Isaac pergunta para o pai, onde está o cordeiro? E Abraão fala, Deus proverá. Você tem essa fé, assim como Abraão teve, de ter certeza que Deus vai prover? A fé muitas vezes é você colocar o pé e depois Deus coloca o chão. A gente às vezes coloca o pé no ar mesmo. Isso é ter fé, isso é confiar
que verdadeiramente Deus vai colocar um chão para você trilhar, um novo caminho na sua vida. Nossa oração hoje vai ser pedindo a Deus que Ele nos ensine a ter essa confiança de Abraão tão grande, ter a certeza que eu posso caminhar não vendo o meu chão, porque eu sei que Deus vai colocar o chão para eu caminhar. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui mais uma vez e viemos te pedir, seja o nosso provedor. Muitas vezes temos vivido a nossa vida confiando nos nossos braços, nas nossas mãos, confiando nas pessoas. Mas hoje nós não queremos mais, Senhor. Queremos confiar somente em Ti. Queremos ter certeza que o Senhor é o nosso único provedor. E por isso eu sei em quem eu posso confiar. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja, que fica localizada na Rua São Paulo, número 634. Ou nas lojas Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. Fiquem com Deus e até a próxima!